Então hoje é, a gente vai iniciar esse capítulo, capítulo 13, que fala das características gerais do karma. Começando aqui por esse ponto, né, lembrando que o karma é um dos pontos principais a ser estudados no Lamrim, é um dos pontos principais a ser estudado na doutrina budista. E o budismo sempre vai falar, né, vai ter um karma positivo, um karma negativo, e fala num karma neutro também, que seriam aquelas ações meio irrelevantes, né, que não vão nos causar muitos problemas, mas também em termos de caminho espiritual, também não vão contribuir para o crescimento das nossas virtudes. Seria, por exemplo, uh, sei lá, eu passar fio dental antes ou depois de escovar os dentes. Isso é um karma neutro. Então, começando aqui pelo capítulo, neste ponto, tenha domínio sobre as classificações de virtude e não virtude, bem como seus efeitos. Deve fazer de sua prática a adoção e a retirada apropriadas de virtudes e não virtudes, respectivamente. O caminho todo é esse, né? O caminho que a gente vê no Lamrim é basicamente esse, da gente praticar a virtude e abandonar a não virtude, de praticar um karma positivo e abandonar o karma negativo. E lembrando que karma significa ação, né? A tradução mais literal que a gente pode ter para karma é ação. Neste ponto, então, né, voltando aqui, por isso que é importante enfatizar a prática da virtude e abandonar a não virtude. Pois a não ser que reflita sobre os dois tipos de karma e seus efeitos, o karma meritório e não meritório, ou positivo e negativo, então abandone a não virtude e adote a virtude, não interromperá as causas de renascimentos miseráveis. E mesmo temendo os reinos miseráveis, não será capaz de escapar daquilo que teme. Então, se a gente não refletir, não meditar sobre o karma, não meditar sobre os efeitos das ações, os efeitos do karma, dificilmente a gente vai conseguir abandonar as nossas não virtudes. A gente não vai conseguir ter a visão a longo prazo que reconhece que todos os nossos problemas, na verdade, são responsabilidade nossa, partem das nossas escolhas, das nossas ações. É necessário ter convicção acerca do karma e de seus efeitos. É necessário ter convicção, a gente pode usar a palavra fé, né? Aí tem que tomar cuidado como a gente entende essa palavra, mas a gente tem que entender que essa lei, ela é universal, ela vale para todos e ela não pode ser quebrada e não há exceções a essa lei. Há 4 modos de refletir sobre o karma e os seus efeitos. A certeza do karma, né, ter certeza que o karma existe. A intensificação do karma, a gente vai ver mais adiante o que isso significa. Não experienciar efeitos de ações que você não cometeu. Né? A gente só experiencia efeitos de ações, de alguma forma nós tivemos algum tipo de participação nela. Falando até em termos de karma coletivo mesmo. Né? Se nós somos afetados por alguma coisa que afeta o coletivo, de alguma forma nós temos participação naquilo. É claro que haveria alguns casos bem excepcionais, que a gente vê isso nas próprias cartas dos Mahatmas, né, de pessoas que às vezes poderiam ser afetadas por um karma coletivo sem que elas merecessem, entre aspas, né, sem que elas tivessem que passar por aquilo. Só que aí a natureza ela faz as suas compensações depois. Então, mesmo nesses casos, e pelo que as cartas falam, são casos raríssimos, mesmo nesses casos, depois há uma compensação da lei, né? Porque a lei do karma é uma lei da harmonia, é uma lei que sempre tenta retornar as coisas ao seu estado de harmonia, à ação harmônica, ao movimento harmônico do mundo. É por isso que a gente pode entender também que os Mahatmas, os Bodhisattvas, eles são karma yogis. Eles praticam um tipo de ação que é, como eu falei, essa ação que o taoísmo fala, que é uma ação desinteressada, é uma ação sem esforço, às vezes até traduzido como inação ou não ação, mas que não deixa de ser uma ação, é uma ação. Aí vem os problemas de tradução do chinês, mas essa karma yoga, quando se fala em ação desinteressada, ação que não se preocupa com os frutos, quer dizer que é uma ação que não se preocupa com os frutos pessoais. É uma ação totalmente devotada
para o benefício dos outros seres. É uma ação completamente altruísta. Não experienciar, então, efeitos de ações, né, que a pessoa não cometeu. Como eu falei, as cartas até falam que, as cartas dos Mahatmas, né, casos, é o karma imerecido, que as cartas falam que seriam casos raríssimos, mas que a natureza depois compensa esse tipo de karma. As ações que você cometeu não perecem, né? Uma vez que a gente joga a pedra, essa metáfora clássica, a gente joga a pedra no lago e tem aquelas ondinhas que se fazem. Essas ondas, elas vão estar lá. E depois, é claro que depois que o poder que gerou a ação cessa, as ondas cessam, mas o efeito ele não deixa de acontecer, ele não deixa de reverberar uma vez que a gente joga a pedrinha lá. Não tem como voltar no tempo e desfazer o karma. A gente pode atenuar, né, alguns efeitos se a gente se dedica à prática espiritual, se a gente se volta à prática espiritual. Então, possivelmente alguns efeitos que a gente sentiria de uma forma mais grave, eles vão ser sentidos, mas de uma forma um pouquinho mais atenuada, se a gente começa a se transformar e começa a entender os processos que nos levaram a estar onde estamos. Né? A gente tem que pensar que tudo é karma. A nossa personalidade, para quem gosta de astrologia, o nosso mapa astral, ele é um campo kármico, ele é um retrato do nosso karma. Então, o nosso caráter, a nossa persona, é um resultado do karma. Por isso que um dos agregados no budismo, samskara, às vezes ele é classificado como samskara karma, porque as nossas tendências, elas são coletadas, né, elas são geradas, são construídas por meio das nossas ações de mente, de fala e de corpo. Então, aqui esse primeiro ponto, né, desses 4 pontos que ele mostrou, a certeza do karma. Toda felicidade, no sentido de sensações de alívio ou agradáveis, surge de karma virtuoso, previamente acumulado. Aqui o que ele está dizendo seria um alívio, aquele alívio mais elevado, né? Não exatamente o alívio relacionado aos sentidos, mas boas sensações, felicidades, momentos de alegria que a gente tem na vida, eles provêm do nosso karma virtuoso. É impossível obter felicidade a partir do karma não virtuoso. Isso mesmo também se a gente aplicar para a vida mundana, né? Se a gente está toda hora arranjando confusão com as pessoas, está toda hora de alguma forma corrompendo as outras pessoas e corrompendo a nós mesmos, obviamente a gente não vai conseguir encontrar muita felicidade. A gente vê o reflexo disso no mundo, né? A gente vê tanto nas vidas individuais, mas a gente vê também nas nações, nos países, é, no mundo como um todo. Todos os sofrimentos, no sentido de sensações dolorosas, incluindo mesmo o sofrimento mais sutil, que ocorre no fluxo mental de um arhat. Aí um arhat seria aquele que alcançou a 4ª iniciação, né, nessa linguagem, adaptando para a linguagem ocultista das iniciações, que ele consegue uma libertação individual, ele consegue, digamos assim, um intervalo de tempo em que ele vai ficar longe do samsara, mas depois tem que voltar no próximo kalpa. Mas o arhat, como a gente vê em alguns textos Mahayana, ele não se libertou totalmente das máculas. E alguns textos Mahayana vão dizer que até alguns kleshas ainda estão lá no arhat, sutilmente presentes. Então, há algum tipo de sofrimento sutil que ainda está presente no arhat e que depois, quando ele tiver que renascer novamente no próximo kalpa, né, quando ele for forçado a renascer pela lei do karma, ele vai ter que enfrentar também alguns desses sofrimentos mais sutis em seu fluxo mental. Então, desde esse sofrimento mais sutil, existencial, até os sofrimentos mais materiais que a gente tem, né, as doenças, etc., tudo isso surge do karma não virtuoso previamente acumulado. É impossível obter sofrimento a partir do karma virtuoso. Se a gente pratica a virtude, o que vai vir a partir da nossa prática da virtude é felicidade, é um karma mais positivo. O problema é que a gente está sempre praticando os 2 tipos de karma, o virtuoso e o não virtuoso.
Então, por isso que a nossa vida ela é sempre uma mistura das duas coisas. Mas não dá para achar que, né, eu estou sofrendo porque eu estou lendo o Tsongkhapa, eu estou sofrendo porque eu estou estudando o Dharma, isso é uma fonte de sofrimento. Ou que meditar é uma fonte de sofrimento. Isso seria uma visão errônea. Tem até alguns textos que alertam sobre isso, né, para a gente não achar que se eu me voltar para a vida espiritual, para as virtudes, se eu achar que isso é uma causa de sofrimento, isso é um tipo de visão errônea. Das não virtudes advêm todos os sofrimentos e quedas em reinos miseráveis, os lokas miseráveis, né, que a gente pode entender como estados de consciência mesmo. E também se contar o que já foi gerado em vidas passadas, né, grande parte do karma que a gente enfrenta na nossa vida, na verdade, vem de vidas passadas. Por isso que o budismo dá sempre essa importância de pensar na vida futura. Das virtudes advêm todos os reinos felizes e as alegrias em todos os renascimentos. Então, se a gente quer ter bons renascimentos, isso nos remete de volta àquele primeiro tipo de praticante, né, o praticante do escopo inicial, que é o que busca continuar tendo renascimentos afortunados em vidas futuras, o que significa continuar tendo acesso ao Dharma, continuar tendo as condições favoráveis para poder praticar o Dharma. Para isso é necessário praticar virtude, é necessário praticar um bom karma, boas ações. Consequentemente, a felicidade e o sofrimento não ocorrem na ausência de causas, nem surgem de causas incompatíveis, tais como um criador divino ou uma essência primeva, né? Não há um Deus que nos faz sofrer. Pelo contrário, a felicidade e o sofrimento, em geral, advêm do karma virtuoso e não virtuoso, advém das nossas ações. E cada felicidade e sofrimento particular surgem individualmente, sem mesmo uma mínima confusão dentre as várias instâncias particulares desse tipo de karma. O que ele está querendo dizer aqui é que não há uma confusão, novamente, como foi dito antes. Da virtude só pode advir efeitos virtuosos, efeitos benéficos. E da não virtude, do vício, só podem advir efeitos maléficos, efeitos danosos. Não há uma confusão aqui em relação ao funcionamento da lei do karma. Alcançar certo conhecimento acerca do caráter certo ou não enganoso do karma e seus efeitos é uma perspectiva correta para todos os budistas e é considerado como fundamento de toda a virtude. Por isso que meditar sobre o karma é um tópico essencial no Lamrim, estudar o karma, né, tentar entender. E é claro que a gente não tem um entendimento total da lei do karma. Primeiro porque a gente não consegue ver todas as nossas vidas, a gente não consegue ver todas as vidas dos outros seres para ver como que se dá esse encadeamento de causas e condições. Então, é dito, inclusive, num texto budista, o Geshe Dargyei, né, um importante personagem da escola Gelugpa do século XX, ele diz que karma é mais difícil de entender do que shunya, do que o vazio de existência inerente. Se para entender shunyata plenamente é necessário desenvolver prajna, já é necessário estar naquele estágio profundo que é a sabedoria de um bodhisattva. Então, para entender o karma plenamente, também a pessoa tem que ser no mínimo um bodhisattva ou um mahatma. Por isso também que a gente não pode julgar o karma dos outros, né? Julgar o karma alheio. E aqui vai entrar na parte da intensificação do karma. Um efeito de imensa felicidade pode surgir mesmo de um pequeno karma virtuoso. Porque embora haja essa correspondência, né, de que boas ações geram bons efeitos e más ações geram efeitos ruins, de que o vício alimenta o vício e a virtude alimenta a virtude, há uma intensificação que ocorre, é como uma bola de neve que vai acontecendo aqui. Um efeito de imenso sofrimento pode surgir, mesmo de um pequeno karma não virtuoso. E também porque a gente tem que pensar que esses karmas não virtuosos, eles vão surgindo aos poucos na nossa mente, né? Primeiro vai surgindo a intenção, e são pequenas intenções, são pequenos pensamentos que surgem e que vão fazendo com que a gente vá a ladeira abaixo. E mesmo em relação à virtude, às vezes é um pequeno pensamento que
pode não parecer nada ambicioso, um pensamento bem simples, mas que isso vai abrindo portas para que a gente vai galgando, vai subindo essa escada virtuosa. Portanto, a causalidade kármica interna parece envolver uma intensificação que não é encontrada na causalidade externa. Aqui, essa citação explica melhor o que ele quer dizer com isso aqui. Como um veneno que foi ingerido, a prática de mesmo uma pequena ação não virtuosa cria em nossas vidas grande medo e uma queda terrível. A gente vai ingerindo veneno, vai ingerindo aos poucos, né? E internamente isso vai se acumulando no nosso organismo. Às vezes são apenas sugestões, né, também. Assim como o grão amadurece numa recompensa, mesmo a criação de um mérito pequeno leva a vidas futuras a grandes felicidades e será imensamente significativo também. São essas pequenas sementes que a gente vai plantando e que vão crescendo, que vão germinando, que vão gerando boas. A nossa mente é como um repositório de sementes, ela vai coletando sementes boas e ruins de acordo com as nossas ações, né? Isso são samskaras. Por isso que esse agregado às vezes é chamado de samskara karma, porque tem uma ligação muito profunda com karma. Então, conforme a gente vai plantando essas sementes, elas vão germinando de uma forma que talvez externamente olhando, a gente pensa, não, mas essa ação aqui levou para esse resultado aqui, vidas depois, como assim? Né? Mas é porque internamente há todo esse processo que nós, como não temos a mente de um bodhisattva, nós não conseguimos ver todo esse encadeamento complexo que ocorre. É pelo acúmulo de gotas d'água que um grande vaso gradualmente se enche. Da mesma forma, um tolo acaba preenchido de não-virtude, acumulada de pouco em pouco. E assim funciona com os perseverantes e funciona, né, com os perseverantes que estão no caminho da virtude. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se... porque da mesma forma que a senda da libertação é gradual, o aprisionamento no samsara e a nossa piora no samsara, a nossa queda em estados de ainda sofrimento maior, também tende a ser gradual. Né? As pessoas, em geral, elas não mudam do dia para a noite. Seja para melhor ou para pior. Tudo isso vai acontecendo muito gradualmente. Essas pequenas ações que a gente tem que ficar de olho, exatamente, Ricardo. A gente tem que ficar vigilante em relação às nossas pequenas ações e pensamentos que podem parecer inocentes, mas que muitas vezes são a porta, tanto para uma virtude maior no futuro, quanto para uma não virtude maior no futuro. Mesmo que agora ignore tais assuntos, em vidas futuras experienciará os seus efeitos como um sonho. Então agora a gente pode achar que eu vou ignorar esses assuntos, não quero pensar sobre isso. Mas ninguém escapa da lei do karma. E a vida, o budismo fala muito disso, né, de como a vida ela é como um sonho. A vida no samsara, ela é um sonho, porque a gente está nesse modo de confusão, a gente está nesse modo que a gente não vê as coisas como elas realmente são, a gente não vê todo esse encadeamento que ocorre, esse encadeamento kármico de causas e condições que ocorre. Então, quando chega, sei lá, daqui a 5 vidas, por exemplo, né, e de repente a gente passa por alguma situação, a gente não tem ideia de que aquilo foi gerado 5 vidas atrás, de que a semente para aquilo foi plantada 5 vidas atrás. Aqueles que não treinam em dana, em generosidade, em shila, e daí por diante, né, que não treinam nas paramitas, dana, shila, kshanti, virya, dhyana, prajna, podem ter contato com boas linhagens, podem ter bons corpos, boa saúde, podem ter grande poder e riqueza, né, uma riqueza enorme, mas não encontrarão a felicidade em vidas futuras. Aqui, quando ele está querendo dizer felicidade, não é felicidade em termos mundanos, né? Mas uma vida feliz, uma vida com acesso, uma vida afortunada com acesso ao Dharma. Quer dizer que se a pessoa tem acesso a bons ensinamentos agora, nessa vida, mas se ela não aproveita isso, se ela dá as costas, se ela trata com desdém, em vidas futuras, se ela não tenta praticar minimamente as paramitas,
em vidas futuras, provavelmente esse acesso vai se tornar cada vez mais difícil. Isso a gente já viu, né, em outros capítulos também, que enfatizam a importância de aproveitar o tempo livre, e também de pensar sobre as vidas futuras, né, meditar sobre o que queremos para as nossas vidas futuras. Após ter obtido a certeza de que o karma virtuoso e não virtuoso dão origem à felicidade e ao sofrimento, respectivamente, elimine as não virtudes. Basicamente, o caminho é esse. Os que não tiverem fé, que façam como quiserem. Aquilo que ele está dizendo aqui, não tem certeza sobre a lei do karma, que não acredita que o karma é real, então a pessoa que faça como quiser, porque esse ensinamento não vai servir muito para ela. O terceiro ponto: não experienciar os efeitos de ações não cometidas. Se não tiver acumulado karma, que é a causa para uma experiência de felicidade ou sofrimento, você não experienciará a felicidade ou sofrimento que é o seu efeito. Aí lembrando aquilo, né, que até a Irinice tinha lembrado, que existem casos excepcionais, o chamado karma imerecido, que a gente vê sendo mencionado nas cartas dos Mahatmas, né, mas são casos raros, em que indivíduos acabam sendo afetados por um karma coletivo, sendo que não eram para eles terem sofrido aquele efeito, mas que depois há uma retribuição, há um reajuste benéfico para aqueles indivíduos. Aqueles que aproveitam os frutos das condições inumeráveis acumuladas pelo instrutor não precisam ter acumulado todas as causas desses efeitos, mas necessitam acumular uma porção. Então, uma pessoa que ela vai, digamos assim, se beneficiar. Ela vai ter contato com o instrutor, com uma linhagem idônea, com um ensinamento idôneo. Por exemplo, vamos pensar naquelas pessoas que tiveram contato com receberam cartas dos Mahatmas, né, que estavam naquele contexto teosófico do século XIX, que tiveram uma série de facilidades de acesso aos Mahatmas, recebendo cartas e daí por diante. Essas pessoas, elas não têm o mesmo karma acumulado que o Mahatma teve para estar naquele estado de Mahatma, né, não tem a mesma virtude de um Mahatma, mas para elas terem tido acesso àquele ensinamento, significa que algum tipo de karma positivo elas geraram em vidas passadas. Né? A gente vê até o caso do Sinit, é mencionado numa das cartas, que um dos motivos dele receber tantas cartas de um dos Mahatmas é porque numa vida anterior ele salvou a vida desse Mahatma. Então, mesmo ele espiritualmente não era um iniciado, não foi nem aceito como Shela, não era, não era um ocultista no sentido mais real da palavra, né? Ele era mais um estudante de teosofia. Mesmo assim, ele tinha um karma, ele tinha um bom karma de vidas passadas que o propiciaram esse acesso. Tinha um bom vínculo kármico com um dos Mahatmas que permitiram que ele tivesse acesso aos ensinamentos, que permitiram que ele tivesse acesso às cartas dos Mahatmas. As ações cometidas não perecem. Aqueles que cometem ações virtuosas e não virtuosas criam efeitos agradáveis e desagradáveis, respectivamente, né? Aqui repetindo aquele ponto. Como dito no Dharmarajya Samadhi Sutra, um dos primeiros que apareceram, uma vez cometida uma ação, você experienciará os seus efeitos e não experienciará os efeitos de outros, né, das ações de outras pessoas. Como eu falei, casos aqui raros em que há exceções. Mas, enfim, significa que não é possível fugir da lei do karma. A gente pode tentar atenuar um pouco os efeitos por meio da prática, da virtude, se voltando para o Dharma, mas os efeitos, de alguma forma, serão sentidos. Em um texto monástico, As Bases do Vinaya, Vinaya é o código monástico do budismo, diz: mesmo numa centena de eras, o karma ele não perece. Então, mesmo numa centena de kalpas, né, daquelas grandes eras cósmicas, o karma ele não vai perecer. Quando as circunstâncias e o tempo certo chegam, os seres certamente sentem os seus efeitos. Aí é uma questão também, como eu falei, se a pessoa
ao longo de suas vidas, ela vai alimentar esse karma que foi gerado, essa ação que foi gerada anteriormente, ou ela vai se voltar para a virtude e vai possivelmente sentir um efeito atenuado, se for no caso de um karma negativo. E o mesmo caso do karma positivo, né? Às vezes a pessoa tem um acesso muito facilitado a esses ensinamentos numa vida, mas porque ela não aproveita, em vidas seguintes esse acesso vai ficando menos facilitado e daí por diante. Então essa parte foi bem uma parte bem geral, né? Esse capítulo, ele é um capítulo bem geral mesmo sobre o conceito do karma, que acho que para nós que estamos no meio teosófico não é algo de muito novo, nem de muito diferente, do que a gente já leu em outros textos teosóficos. E aí agora no próximo a gente vai ver as variações do karma, descendo um pouquinho. Há 3 modos de se envolver em condutas, boas e ruins, fisicamente, verbalmente e mentalmente. Então essa variação ela se dá em 3 níveis. O Buda, o Bhagavan é um epíteto para Buda, o abençoado, resumiu essa doutrina no ensinamento das 10 ações não virtuosas e virtuosas. O Buda viu que quando se abandona as 10 ações não virtuosas, adota-se as ações virtuosas. Então, se praticar esses 3 caminhos de ação, guardando a sua fala, restringindo-se mentalmente e não cometendo ações não virtuosas, você alcançará o caminho ensinado pelo sábio. Então, guardar a fala, tomar cuidado com o que a gente fala, porque isso afeta os outros seres, restringindo-se mentalmente, né, tomando cuidado com o que a gente pensa, tendo vigilância mental, plena atenção sobre os nossos estados mentais, e não cometendo ações de corpo, que sejam roubar, matar, que a gente vai ver algumas dessas ações aqui, que causem danos aos outros seres e que causem danos a nós mesmos. Se restringindo dessas ações, nós alcançamos a senda que é ensinada pelo sábio. Conhecendo, essa é a ética budista, basicamente, e é o que nós vemos, por exemplo, muito bem explicitado também no Octuplo Caminho. Conhecendo os 10 caminhos de ações não virtuosas, restringe-se até mesmo da motivação de cometê-las. Então, uma vez que a gente conhece essas ações, a gente tem que se restringir até mesmo da motivação, da intenção, porque é aí que elas começam. O karma mental ele é muito poderoso nesse sentido, porque o karma mental ele está ligado às nossas intenções. São aquelas emoções e pensamentos que vêm, que nos incitam a falar determinadas coisas, a agir de determinada maneira. Essa prática ela é indispensável como a base para todos os 3 veículos. Então, tanto no Mahayana quanto no Theravada, no Hinayana, né, o pequeno veículo, o Mahayana, o grande veículo, e no Vajrayana, no veículo adamantino, onde a gente vai ter as meditações mais profundas, os ritos, etc. Essa ética aqui, ela é a mesma. Ó Senhor dos Nagas, os caminhos das 10 ações virtuosas são fontes de nascimentos humanos ou divinos, da iluminação dos realizadores solitários, né, os arhats ou pratyeka budas, e de todas as ações dos bodhisattvas, assim como das qualidades de um Buda. Então, a base de tudo é o karma. E a base de tudo é se nós estamos nos deixando dominar por essas ações não virtuosas ou se estamos dominando essas ações e praticando as ações virtuosas ao invés das não virtuosas. Não há causas de boas condições ou bom status senão Shila. E esse capítulo dá muita ênfase nessa paramita, na paramita Shila, que eu gosto da tradução, né, que está na Voz do Silêncio, que é a harmonia de mente, de fala e de corpo, com o Dharma, harmonia de mente, de fala e de corpo, com o nosso ternário superior, com Atma, Buddhimanas, com os princípios e preceitos, com a ética do Dharma. Shila às vezes é traduzida também como ética e às vezes é traduzida como moralidade, né? E vem aquele problema de que moralidade é um termo muito complicado, porque aí
cada cultura vai ter o seu próprio conceito do que é moral, do que não é. Mas se a gente até entender ética, talvez no sentido mais original dos gregos, aí pode funcionar como uma boa tradução para Shila também, além de harmonia. O Senhor dos Nagas é uma referência ao Buda aqui. É uma referência ao Buda. É o Senhor das Serpentes de Sabedoria, né? Por isso que a gente vai ter também. O Naga seria uma classe de seres, uma classe de serpentes que são sábias, que às vezes a gente vê muito na cosmologia indiana. E vai ter o Nagarjuna, né, que vai ganhar esse título também. Seria como o Arjuna dos Nagas. Então, seria uma forma de reforçar a sua característica como alguém dotado de grande sabedoria. Né? Nagarjuna, do século I, fundador da escola Madhyamika. Então, não há causas de boas condições ou de bom status, senão Shila. Shila é a base de tudo, porque Shila é o que dá estabilidade. Essa harmonia, se a gente não desenvolve bem Shila, então a gente vai ficar sempre nesse jogo de que hora pratica uma ação boa, aí logo depois pratica uma ação ruim. Então fica sempre nesse campo cinzento, é sempre como aquele vaso que tá cheio e que está com a água meio turva, que a água está misturada. Então, a gente absorve coisas boas, mas se mistura com as coisas ruins. Então, Shila é essencial no caminho. Tem até um outro texto do São Capaz sobre as paramitas, que ele vai dizer que Shila seria como a lua cheia que esfria o poder das paixões, que esfria a nossa propensão a, a cometer ações não virtuosas, a se apaixonar pela não virtude. Justamente porque esse estado em que nossa mente, nossa fala e nosso corpo estão agindo de forma coerente. É uma outra possível tradução para Shila, é coerência. Coerência com o Dharma, de mente, de fala e de corpo. E essa coerência a gente alcança pelo estudo e pela meditação. Aí a meditação, como a gente viu no capítulo sobre meditação, é aplicando shamatha, né, a tranquilização mental, e vipassana, a meditação analítica, refletindo sobre tudo isso que a gente está estudando aqui, refletindo sobre o karma, refletindo sobre as virtudes, refletindo sobre os vícios. Continuamente, guarde a sua Shila, mantendo um senso de contenção. Shila nos protege. E Shila, quem tem Shila, naturalmente vai ter esse senso de contenção, esse senso de retidão. Né? Talvez seja uma palavra melhor do que contenção, mas significa que a pessoa vai ter esse senso de retidão que vai impedir com que ela se desvie, a reta conduta que não se desvia e que se mantém nesse caminho óctuplo, né? Relembrando os 8 pontos aqui do caminho óctuplo: a reta compreensão, o reto pensamento, a reta fala, a reta ação, o reto meio de vida, a reta energia, né? A reta víria, a reta energia virtuosa, a reta memória, ou a reta contínua lembrança, ou a reta atenção, no sentido de que a mente ela não se esquece dos ensinamentos, e o reto samadhi. Tudo isso é necessário para que a gente consiga alcançar um estado de contemplação e, quem sabe, chegue ao samadhi. Quem sabe chegue a um samadhi que faz com que a nossa mente fique imperturbável no caminho, que ela não se desvie de nenhum momento da nossa natureza espiritual, da nossa busca espiritual. Há pessoas que não praticam tal contenção, mesmo em relação a uma única prática de Shila, mas ainda assim dizem: sou um praticante do Mahayana. Isso é muito indigno. O Tsongkhapa vai falar em alguns momentos, né, de como isso todos nós, né, a gente acaba sendo um pouco hipócrita se nós não tentamos cultivar Shila e ao mesmo tempo nós estamos aí pregando Mahayana e falando da ética budista e falando do estilo de vida dos bodhisattvas, espalhando esse ensinamento por aí, mas se a gente não tenta minimamente, de alguma forma, melhorar a nós mesmos, né? Vivenciar um pouco esse estilo de vida do bodhisattva, ou uma vivência teosófica, né? Uma vida teosófica,
A gente pode até dizer, eu sou um praticante do Mahayana, eu sou um teósofo, etc, etc, mas tudo isso acaba sendo indigno, acaba sendo uma enganação, né? Nós estamos enganando nós mesmos e estamos enganando os outros também. A pessoa que é um real praticante do Mahayana é aquela que está plenamente engajada na prática das paramitas. Se nós ainda não estamos engajados nessa prática, se nós ainda não estamos engajados no despertar de bodhicitta, da mente altruísta, então nós somos simpatizantes do Mahayana, somos amigos do Mahayana, somos amigos do Dharma, mas ainda não nos tornamos praticantes de fato desse caminho, ainda não estamos de fato nesse caminho. O Sutra de Kshitigarbha, um outro Sutra Mahayana, diz: por meio desses 10 caminhos de virtude, a gente vai ver mais adiante, né, que os 10 caminhos de virtude são o contrário das 10 ações não virtuosas. Então, por meio desses 10 caminhos de virtude, você se tornará um Buda. Entretanto, há aqueles que por toda a sua vida não mantêm minimamente um único caminho de ação virtuosa, mas que dizem coisas tais como: sou um praticante Mahayana. Busco a iluminação perfeita e insuperável. Tais pessoas são grandes hipócritas e mentirosas, né? Que Tsongkhapa não reservou palavras. Se é que foi ele mesmo que escreveu essa parte, né? A gente tem que sempre ter em mente que esse texto passou por copistas, então grande parte do que está aqui não foi ele que escreveu de próprio punho. Como a maioria desses grandes sábios, né, não escrevem do próprio punho os textos que lhes são atribuídos. Mas a crítica é válida. Então, tais pessoas, elas estão caindo na hipocrisia, estão caindo na mentira. Eles enganam o mundo na presença de todos os Budas, de todos os Bhagavans, os abençoados, e pregam o niilismo. Ao morrer, eles parecem confusos e caem novamente no renascimento inferior. Aqui, porque ele está criticando não só as pessoas que se enganam, mas também as pessoas que às vezes pregam uma senda súbita. As pessoas que pregam que elas são Mahayana, mas que não precisa se esforçar, não precisa se afastar das 10 ações não virtuosas e de que não precisa praticar as ações virtuosas, né? Não precisa desenvolver as paramitas. De que basta você só acalmar a sua mente e pronto. Você já pode se considerar uma Mahayana e acalmando a sua mente, então você já está seguindo um caminho budista. E a gente tem vertentes do Mahayana que realmente pregam um caminho súbito e que se dizem Mahayana. Então aqui também Tsongkhapa não só está criticando pessoas em suas vidas individuais que possam cair nesse tipo de hipocrisia, mas está criticando certas escolas, certas perspectivas filosóficas que vão dizer que para estar no Mahayana não precisa seguir uma senda gradual, graduada, não precisa ter esforço. Basta simplesmente você focar a mente no aqui e agora, observar o fluxo mental e não reagir. Só observa os pensamentos sem reagir, sem julgar. E aí, quando você chega no momento em que esse fluxo para de funcionar, né, quando você chega no momento que essa mente desliga, um momento temporário, você alcança um tipo de iluminação súbita, um tipo de samadhi. Então, isso numa visão de senda graduada, isso é um tipo de niilismo, porque isso está negando todo um caminho que precisa ser travado, um caminho de transformação, um caminho de alquimia mental, de transformação da mente, que só pode realizar por meio da prática da virtude, por meio de se estabelecer metas e por meio de pensar que nós não estamos só no aqui agora, né? Nós temos uma perspectiva de tempo como humanos. Tem passado, tem presente e tem futuro. Nós temos que cuidar do presente com foco no futuro, para não repetir os erros do passado. Lembrando também muito aquela palestra sobre o rei Tevetato, né, que tem um artigo também que eu traduzi, a Palestra da Graça, que fala bastante sobre isso também. Então isso é um tipo de niilismo e há uma consequência kármica também para quem prega isso, até porque a pessoa está enganando os outros, né? Ela está falando em nome do Mahayana, vendendo algo como sendo Mahayana, que não é o Mahayana. Até porque se a gente olha nos Sutras Mahayana, os Sutras Mahayana jamais vão falar de uma senda súbita
ou coisas do tipo. Essas são interpretações posteriores que surgiram na Índia e que ganharam certa força no Tibete também. E que são até bem populares hoje em dia, né? Obviamente, é um caminho muito... É um caminho que combina muito com o nosso tempo atual, que todo mundo tem pressa. Você prometer uma tranquilização, uma iluminação para as pessoas que é súbita, que não exige esforço, e que não exige muita transformação, que pode acontecer agora, é muito sedutor para os tempos que a gente vive. Então agora ele vai falar das 10 ações não virtuosas. O texto, esse capítulo, na verdade, ele faz, que não precisa estudar também, né? Basta só a vivência, tudo é vivencial. Isso também é uma coisa muito popular hoje em dia. Então, as 10 ações não virtuosas. A primeira, matar. E aí há vários níveis de matar. O texto, como eu ia dizer, ele se aprofunda bastante, até com várias descrições dos tipos de matar, roubar, conduta sexual inadequada, mentira, etc. Mas aqui eu vou fazer um breve resumo, e até porque muita coisa que está lá às vezes parece um pouco estranha, e fica sempre aquela dúvida, né? Até que ponto é do Tsongkhapa, até que ponto é enxerto posterior, muita coisa acaba se desviando para picuinhas monásticas também. Então a gente tem que lembrar que esses textos, né, foram escritos num contexto monástico. Então, matar inclui aqui matar qualquer tipo de ser, matar qualquer tipo de forma de vida. Mas é claro que é sempre uma gradação. Mas inclui, por exemplo, matar animais. E o próprio Tsongkhapa fala disso no texto, no Lonrin Chemo. Então, aqui a gente já vê até uma ênfase no vegetarianismo, a importância de buscar, né, não causar danos aos animais, de não se alimentar da morte dos animais. E aí, aquelas ações que são piores, né, como a gente viu em outros capítulos, os karmas de retribuição imediata, que seriam aqueles mais graves, como, por exemplo, matar o próprio pai, matar a própria mãe, matar um bodhisattva, tentar matar um Buda também, algo muito grave. Esse karma ele se revela, né, desde a intenção de matar até o ato propriamente dito. Mas o problema é o ato propriamente dito que vai gerar as consequências mais graves. E aí tem várias gradações. Por exemplo, uma pessoa que manda alguém matar outra pessoa por ela, né, que contrata um matador. Essa pessoa ela vai sofrer o karma como se ela própria tivesse matado aquela pessoa. Embora, é claro, que o matador contratado também vai sofrer um grande karma, mas quem ordena vai sofrer ainda mais. E a gente vê até um exemplo, acho que no livro, eu não sei se agora é no livro do Gash Habitem, que até dá um exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, é ótimo, que dá o exemplo da bomba atômica, né? Que quem deu a ordem de jogar uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki provavelmente sofreu muito mais os efeitos daquela ação e é muito mais responsável por aquela ação do que o piloto lá que só apertou o botão para jogar a bomba nas duas cidades. Então, há sempre gradações aqui. Todos vão sofrer a ação, mas há aqueles que vão acabar sofrendo mais do que outros. Roubar, né? Pegar algo que não é seu, pegar algo que não lhe foi dado, pegar algo que não que a pessoa não tem permissão para pegar. Esse é bem simples de entender. Também há gradações, né? Vai depender também se quem está roubando a serviço de uma outra pessoa ou não. Matar a vontade de viver do outro. Sim, tem esses outros tipos de matar também, né? Que são mais o matar que estão muito ligados à fala agressiva, né? Estão muito ligados ao karma da fala, mas também podem estar ligados a outros tipos de karma. Um karma também que vai ser dito mais adiante, né? Por exemplo, sacrificar seres em caminho espiritual, sacrificar humanos, animais, isso também é um karma muito grave. E é claro que a questão do matar vai depender da ciência também, né? Se você se você retira uma planta, é muito diferente do que matar uma pessoa. E mesmo a questão de matar um animal, se a pessoa não tem opção e ela vai ter que se alimentar do animal, né? Se ela vive numa região do planeta em que não há outra opção, então, inevitavelmente, ela vai cometer esse tipo de ação. E essa é uma questão importante para a gente ter em mente sobre as 10 ações não virtuosas, porque em algum nível
todos nós praticamos essas ações a todo tempo. Então, em algum nível, a gente sempre vai se envolver com algumas dessas ações em algum momento da nossa vida. Roubar, né? Roubar pode ser roubar ideias também, roubar um texto, plagiar um texto. Isso também é um tipo de roubo. Também bem comum hoje em dia, né? Pegar um ensinamento e apresentar como se esse ensinamento fosse seu e não apresentar a fonte do ensinamento. Conduta sexual inadequada, isso aqui é um que dá muito pano para manga. E aí a gente vai ver, ao longo da história budista, a gente vai ver que até o conceito do que é ou do que não é vai variando bastante. Né? Desde, se a gente volta lá para a Índia antiga, passa pelo Tibete medieval e passa hoje pelo Ocidente moderno, o que os autores falam, isso sem comparar com China, com outros países budistas, o que os autores falam varia bastante, mas o que a gente pode resumir aqui seria, por exemplo, não incorrer em atitudes de abuso, de estupro, em ações, né, que promovam esse, esse tipo de sofrimento, não deixar a energia sexual dominar a sua vida, né, não se tornar um escravo da energia sexual. E na prática espiritual as pessoas têm que ter um certo cuidado também, porque a, a energia sexual ela pode ficar descontrolada se a pessoa não cuida bem dessa energia, e aí acaba que ela só consegue ficar pensando nisso e não consegue praticar outras coisas. Não cair, então, no estado de compulsão, evitar se deixar se tornar um compulsivo sexual. Também, obviamente, né, incesto, pedofilia, tudo isso é condenado em qualquer época, apesar de outras questões já serem mais debatidas e debatíveis, né? Isso é condenado em qualquer época, em qualquer contexto budista. Também não tentar seduzir alguém que tem votos de celibato, né? Um monge ou, ou algum iniciado que fez um voto de celibato. Também para o monge, né? Se o monge quebrar o voto de celibato, isso é tido como conduta sexual inadequada. E no contexto monástico budista, a gente vê muitos casos, às vezes até meio parecidos com o que a gente vê na Igreja Católica, porque muitas pessoas que não estão preparadas, né, não eram para estar sendo monges, não eram para estar adotando esses votos de celibato total, elas adotam e elas não conseguem reprimir essa energia, não conseguem controlar essa energia e acabam então não conseguindo ser celibatárias mesmo vivendo como monges. E a infidelidade também é o que a gente vai ver mais comum, inclusive nos textos budistas, nos sutras budistas mais antigos. Isso lembra muito os yamas e niyamas, né? Essas ações virtuosas e não virtuosas, elas são muito parecidas com o que o Patanjali fala dos yamas e niyamas. E nos sutras budistas indianos, Theravada, e nos sutras Mahayana também mais antigos, o que a gente vê muito catalogado como conduta sexual inadequada, principalmente é o que o Sérgio tinha mencionado, né? A questão da infidelidade, do adultério, de, de trair a pessoa com quem se fez algum voto, etc. Mas é claro que também muita coisa na Índia era diferente, né? A forma como os casamentos aconteciam, os casamentos eram arranjados, e havia em regiões da Índia havia famílias em que um marido tinha várias esposas, isso também acontecia no Tibete, isso também acontecia na China. Então, mas seria independente da formação desse tipo de casamento, seria a pessoa quebrar de alguma forma esses votos matrimoniais. Também tem a questão da lua, né, de evitar atividades sexuais na lua cheia e na lua nova. Aí, isso a gente vê um pouco, é muito pouco explicado em detalhes, né? Até a Blavatsky chega a mencionar isso meio en passant na doutrina secreta, mas isso, imagino eu, tem a ver porque a lua cheia ela mexe com a nossa Kundalini, ela mexe com as nossas energias. Então, a gente está jogando muito mais energia em períodos da lua cheia do que em outros períodos de lua. Seria a lua cheia e os períodos próximos da lua cheia, né? Seriam todo aquele período até que a lua está ficando cheia, até o período que ela está começando a minguar, os 3 dias antes e os 3 dias depois.
E tem a ver um pouco também com a questão da concepção, não só com o efeito que a Lua tem nos chakras. A Lua nova também é um caso curioso, porque aí a luz está totalmente zerada, né? Escuridão total na noite. Então, provavelmente, o ambiente deve ficar muito mais denso, imagino eu. Mas também alguns textos védicos vão falar até num contexto de concepção mesmo, né? Que para quem quer ter filho, etc., que não seria bom conceber pessoas nessas luas, porque isso poderia ser uma causa de... Poderia ser um pouco de causa de sofrimento. Nada muito grave, mas poderia atrapalhar um pouco a vida das pessoas que são concebidas nessas luas cheias ou novas, né? Aí não sei se é uma questão de superstição, não sei qual é a base oculta disso. Como eu falei, eu nunca vi a Blavatsky entrando em muitos detalhes sobre isso. Também nunca vi os Mahatmas falando sobre isso. E mesmo os textos budistas, eles não entram em muitos detalhes. A gente vê um pouquinho mais nos textos védicos, mas também fica aquela dúvida até que ponto pode ser uma questão mais cultural da época, alguma coisa pode ser superstição e algumas coisas podem fazer sentido, né? Fica a dúvida. Mas a questão da lua cheia, principalmente, é que é um período importante para a meditação. Então, dedicar esse período da lua cheia, porque a lua cheia também mexe com o chakra da coroa, dedicar esse período para meditar, para jogar boas energias, porque a lua cheia ela tende a absorver mais as nossas energias, né? A lua ela é meio que uma vampira, ela está nos vampirizando, como a doutrina secreta explica, como ela é um astro que está morrendo de uma cadeia planetária anterior, então ela ao mesmo tempo que doa sua vida para a Terra, ela também pega um pouco para se manter minimamente viva. Então é importante que nos períodos de lua cheia em que essa troca de energia da Lua com a Terra está mais forte, a gente aproveitar para práticas espirituais para justamente jogar uma energia mais elevada no planeta. E também a outra questão é evitar atividades sexuais em ashrams, em templos, etc., por uma questão energética, né? Para que essa energia de kama, essa energia mais densa, ela não polua ambientes que devem ficar mais sáttvicos, que devem ter uma atmosfera um pouco mais espiritual e menos material. Mentir. Né? Mentir também não é muito difícil de, de entender aqui, é bem óbvio. Então, mentir sem enganar outras pessoas, seja por meio de subterfúgios, seja por meio da dissimulação, a mentira deslavada e daí por diante. Então, evitar mentir. Mas é claro que há também, né, tudo isso a gente tem sempre que ter uma certa interpretação, né, como o próprio fato de matar. Se a pessoa tiver que matar em legítima defesa para sobreviver, ela vai ter que fazer isso. E no caso do mentir, também, às vezes, é necessário, digamos assim, faltar com a verdade para esconder determinados ensinamentos. Isso é dito até numa das cartas dos Mahatmas, né? Se for necessário para proteger certos ensinamentos, não é que o Mahatma vai dizer uma mentira, o contrário daquilo que está sendo ensinado, mas o Mahatma, o iniciado, ele vai esconder, vai fingir que não sabe, vai usar o subterfúgio para não entregar aquela verdade. Então, é um tipo de mentira, né? Essa omissão, ela é classificada no Lohit Shemon como um tipo de mentira, mas é um tipo de mentira que acaba sendo necessário, às vezes. O discurso divisor, a discórdia, e aí também vai ter vários níveis, né? Desde você colocar pessoas umas contra as outras, basicamente. Isso que é o discurso divisor, é causar a discórdia. O mais grave de todos é causar discórdia numa sanga, causar discórdia num grupo espiritual. Você coloca os membros uns contra os outros e isso afeta toda a energia daquele grupo, sim, afeta toda aquela egrégora e torna o trabalho espiritual inviável. E não só afeta aquela egrégora em termos das formas de pensamento que vão ficar habitando aquele grupo, mas também vão afetar, por exemplo, vão gerar um senso de competitividade entre as pessoas. Que aí quando vê, de repente um resolve formar um grupo paralelo, uma facção paralela, e fica sempre nessa briga. E nesse ponto se perde completamente o foco. O discurso ofensivo,
a fala agressiva, que é aquilo que a Irenice tinha até comentado, né, como que essa fala agressiva, às vezes traduzido como fala abusiva também, como que esse tipo de fala pode matar alguém, né, pode ser extremamente traumático para uma pessoa. Então, esse discurso que visa. Depende da intenção também, claro, né? Isso também é dito no Ritmo, porque às vezes tem gente que se ofende com qualquer coisa. Tem gente que você achou que estava falando uma coisa ok e a pessoa se ofendeu. E aí até o Lohan Shimon vai falar que isso não é um karma de fala agressiva, porque o problema é aquela outra pessoa que tomou uma ofensa com algo que não tinha intenção de ofender. Mas se você fala com a intenção de ofender, com a intenção de agredir, com a intenção de causar danos, então a intenção aqui é a chave, então é, isso constitui um karma negativo, constitui uma dessas 10 ações negativas. O discurso sem sentido, a tagarelice, a fofoca, todos esses aqui são. Discurso sem sentido seria o termo mais amplo mesmo, que seria, por exemplo, pessoas começarem a falar coisas que não têm sentido. Seria aquele blá blá blá, né? A pessoa fala e não diz nada e não para de falar. E então não só gasta energia, só desperdiça energia e desperdiça energia das outras pessoas também, distraindo as outras pessoas. A tagarelice, né, que a gente pode entender como um sinônimo disso também, né? Falar demais, falar muito à toa, diminui o poder da fala, porque sua fala não vai ser muito respeitada. Se você fica toda hora falando coisa sem sentido, sem importância. E a fofoca também entra aqui, porque você fica falando toda hora da vida dos outros, fofocando sobre as outras pessoas. A fofoca ela pode ter uma relação também com a discórdia, com o discurso divisor, né? Aquela fofoca que visa colocar pessoas umas contra as outras. Mas aqui seria aquela fofoca mais inocente, aquela fofoca que você só tá falando da vida do outro porque não tem mais o que falar. Porque é o que você gosta de fazer, é ficar fofocando sobre os outros. Então, é perda de tempo, é perda de energia. Cobiça, avareza, então ter a ambição. Aqui já a gente falou, né, dos karmas do corpo, as 10 ações não virtuosas do corpo, né, o karma não virtuoso do corpo, que inclui matar, roubar, conduta sexual inadequada, os da fala, que são esses 4 aqui, mentir, discórdia, fala agressiva, tagarelice ou fofoca. E agora a gente vai entrar nos karmas não virtuosos, nas ações não virtuosas da mente, que é a malícia, a cobiça, a malícia e as visões errôneas. A cobiça ou a avareza, né? Você querer ter posses e não querer ter de dividir, não querer ter de dividir com ninguém. E aqui a gente pensa não só em relação a posses materiais, a bens materiais, mas a gente pensa também em relação a bens intelectuais, a gente pensa também em relação ao Dharma. Se a pessoa tem cobiça ou avareza pelo Dharma e ela não quer dividir o ensinamento com ninguém, aí, claro, tem sempre que ter aquela nuance, né, de que a gente tem que saber, que o Tsongkhapa fala, a gente tem que observar para quem que a gente está dando o ensinamento, né, se é um vaso adequado, se não é. A gente não pode sair por aí banalizando os ensinamentos. Infelizmente, hoje, esses ensinamentos são muito banalizados por aí, todo mundo tem bibliotecas gigantes de graça, que pegou pirateando o PDF, mas ninguém lê nada, ninguém se aprofunda em nada, porque se perde nessa rede em que tudo vem muito fácil e nada é valorizado. Mas a cobiça já seria você querer tudo isso para si e não querer dividir de alguma forma virtuosa, de alguma forma que vá de fato ajudar as pessoas, né, sem cair nessa banalização. A malícia, o desejar o mal. Malícia é basicamente isso, é desejar o mal para as outras pessoas. É desejar que as pessoas sofram, seja porque, na nossa perspectiva, elas nos causaram mal, ou porque a gente não vai com a cara delas. E isso é um pensamento que a gente pode pensar que não tem, mas se a gente observar bem, a gente constantemente deseja o mal das outras pessoas. Principalmente se a gente for pensar em termos políticos, né? No Brasil, principalmente, que as pessoas gostam muito de focar num determinado político e imaginar todo tipo de coisa ruim acontecendo.
para aquela pessoa, que aí já não é mais nem justiça, é um senso de vingança mesmo. Então a gente vê que esse pensamento de desejar o mal ele é muito presente nas pessoas em geral. As visões errôneas, que são aquelas crenças que que reforçam os nossos kleshas. Por exemplo, eu achar que o karma não existe, eu achar que o renascimento ou a reencarnação, se a gente preferir chamar assim, não existe, eu achar que não há um Buda. Tudo isso é uma visão errônea. Eu adotar crenças que de alguma forma reforçam o aprisionamento ao samsara. Por exemplo, aquele caminho da iluminação súbita, né, que eu posso dizer, isso é uma Mahayana, eu estou achando que eu estou numa Mahayana, mas eu estou num caminho que não vai me fazer ir muito longe, na verdade. Então isso também é uma crença errônea, é uma visão errônea. A vidya é uma visão errônea. A ideia de que eu existo, a minha personalidade, ela existe independentemente de que ela é a minha essência, de que eu sou isso. Isso que é só uma construção do meu próprio karma, que se manifestou aqui nessas condições favoráveis, né? A gente nasce de um pai, de uma mãe, renasce num corpo, de acordo com o nosso karma, vai renascer num país, vai entrar em contato com uma série de pessoas, com as quais, muitas das quais nós tivemos ligações em vidas passadas. Tudo isso vai formando nossa personalidade, nosso senso de eu, nosso caráter. Mas tudo isso é uma construção, tudo isso é samskara, não é uma essência, então não é o Atman, não tem uma existência inerente. Então essas visões errôneas, elas constituem um karma negativo se a gente fica reforçando essas visões. Algumas delas nós já temos naturalmente, como a própria vidya e os outros kleshas que derivam, apego, aversão e daí por diante. Nós já havíamos clechados ao mundo, né, da natureza do samsara, então nós já temos esse tipo de visões errôneas e é uma série de outras que nós podemos ir adotando que reforçam o poder dos kleshas. Então, o contrário de tudo isso é praticar as 10 ações virtuosas. As 10 ações virtuosas é o contrário, é não matar, né? Tentar não matar, inclusive não matar animais, não matar outros seres, por menores que sejam, não roubar, inclusive não roubar ensinamentos alheios, etc. Salvar vidas, exatamente. Se a gente não mata, a gente salva vidas. Ter uma conduta sexual adequada, e vai depender também dos votos que a pessoa adotou, dos compromissos que ela adotou. Não mentir, né? Tentar sempre que possível ser sincero, mas sem cair na fala abusiva. Não causar discórdia, mas tentar causar a concórdia, tentar unir as pessoas de alguma forma, tentar ter uma disposição cooperativa, não incorrer na fala agressiva, tentar ter uma fala simpática, uma fala dócil, uma fala compassiva. Não perder tempo com tagarelice, com fofoca, com discurso sem sentido, né? Já que as outras pessoas estão dispostas a ouvir o que a gente está disposto a falar, então falar algo que seja útil para as outras pessoas. Não ter avareza nem cobiça. Saber que, já que somos todos interligados, interdependentes, estar disposto a compartilhar, estar disposto a dividir, seja em termos materiais, né? Aqui entra muito a questão da prática de dana, mas também seja em termos de doar o Dharma, de doar esses ensinamentos para outras pessoas. Na medida do possível, na medida do que cada um pode receber desses ensinamentos. Não ter malícia, não desejar o mal, desejar o bem, desejar que todos os seres possam se libertar do sofrimento, de que todos os seres possam alcançar a felicidade, se alegrar com a felicidade alheia. Né? Tem até um outro capítulo que fala muito disso, a importância que tem, como que é importante a gente gerar esse senso de alegria com a alegria dos outros, com a felicidade dos outros. Isso faz parte de uma disposição compassiva mesmo da mente. E não cultivar visões errôneas, tentar cada vez mais acumular a sabedoria por meio da prática das paramitas, né? Tudo isso aqui é o mérito, a prática das virtudes, e ao mesmo tempo buscar a sabedoria, estudar o Dharma, meditar, que vai funcionar como antídoto para as visões errôneas, para tentar alcançar a reta compreensão, a reta visão que compreende
a verdadeira natureza de tudo, que compreende de fato, que percebe de fato a natureza divina de todas as coisas. Aqui ele vai falar um pouquinho mais sobre a questão das ações e das intenções. Então, dessas 10, as intenções, elas são ações, né? Elas são karma. Então, as nossas intenções, elas são ações também. São ações de mente, é o karma mental. Mas não são caminhos de ação. É o que chama em sânscrito de karma pata. Os caminhos de ação é quando a gente transforma, concretiza essas intenções, quando a gente fala ou age com o nosso corpo de forma que aquilo que estava na nossa mente agora vai ser concretizado. Então, as 7 ações não virtuosas de corpo e de fala não somente são ações, no sentido de que elas são intenções, né? Eu tenho a intenção de causar danos, tenho a intenção de destruir alguém, de matar, de roubar, de ter uma fala agressiva, causar discórdia, de mentir, de enganar alguém, mas também são caminhos de ação, porque eu concretizo elas, não fica só na intenção, fica numa concretude mesmo. Eu amadureço essa intenção e transformo em ação. As 3 ações mentais não são ações propriamente ditas, mas elas são caminhos de ação, né? Elas estão lá vibrando na mente, estão lá surgindo, aparecendo, estão se concretizando como pensamento, mas eu não estou agindo nelas ainda. O problema é quando a gente começa a agir de acordo com elas. Então, quando essas ações surgem na mente, o ideal é tentar pará-las, é tentar desviar o foco mental para outros assuntos mais elevados, aplicar os antídotos, e por isso que a meditação ela é extremamente importante, para que a gente não não transforme as intenções em ações. Ações que vão percorrer por esses caminhos e que vão se concretizar. Vão se concretizar no karma da fala e no karma do corpo. Cada uma dessas ações pode variar de acordo com o grau de intensidade e o contexto em que são realizadas. Por exemplo, sacrificar outros seres em rituais religiosos, animais ou humanos, né, o exemplo que ele dá, devido à visão errônea de achar que um criador gerou seres para serem usados, podendo até mesmo sacrificar um arhat ou tentar matar um Buda, constitui um tipo de matar muito mais pesado e danoso que matar por acidente, aquilo que nós já vimos anteriormente, né, de que há gradações. Então, você tentar matar um Buda, tentar matar um arhat, ou pior ainda, tentar sacrificar um arhat, ou sacrificar animais ou humanos para obter favores de elementais, ou, enfim, desses idianes caídos que perambulam por aí, é muito mais pesado do que você, por exemplo, pisou no inseto sem querer, atropelou um pombo sem querer e daí por diante. Causar divisões ou discórdia entre buscadores do Dharma também é uma falta grave. Então, é uma falta que é mais grave do que, às vezes, só causar uma discórdia, não que não seja grave, mas é menos grave do que causar uma discórdia em alguém em um grupo que não está buscando o Dharma, então não vai fazer tanta diferença assim. Sim, matar um Arhat, matar um Bodhisattva, matar um Buda, você está matando toda a possibilidade do Dharma ser disseminado pelo mundo. Então é muito grave, é realmente muito grave. Você está matando todo um projeto mesmo, de alguém que está representando a hierarquia e que está fazendo um trabalho em prol da hierarquia, dos Mahatmas. Não é possível, e o mesmo em relação à questão da discórdia, né, entre buscadores do Dharma, porque nessa você pode afastar pessoas de praticarem o Dharma. As pessoas vão começar a pensar, esse é o tipo de gente que busca esses ensinamentos, essas pessoas que tratam os grupos como se fossem partidos políticos, como se fossem sindicatos, que estão sempre falando mal uma das outras e competindo umas com as outras. Então, eu não quero mais lidar com isso. É melhor viver uma vida normal, materialista, do que viver com essas pessoas hipócritas. É uma pequena ação negativa pode ter um efeito futuro muito grave. E esse pensamento, esse trauma, né, na mente da pessoa pode reverberar em outras vidas também. Não é possível superar as não virtudes sem se arrepender, sem confessá-las
e sem se comprometer a não repeti-las. Então, em relação às nossas falhas em geral, né, o Lam Him dá muita essa importância, até como a gente viu no capítulo sobre a meditação, né, que tem aquela prática preliminar da confissão, mas aí tem que ser aquela confissão sincera mesmo, aquela confissão de que, de fato, eu estou sendo radicalmente sincero em relação às minhas falhas, aos meus defeitos, aos erros que eu cometi. Eu estou de fato arrependido, né? E esse é o problema. Esse arrependimento real ele é muito difícil. Se todo mundo tivesse um arrependimento real das não virtudes, todo mundo seria, no mínimo, um arhat. Todo mundo já estaria, no mínimo, ou no caminho que leva a essa libertação individual, ou no caminho do Bodhisattva. Então, tentar gerar esse senso de arrependimento meditando sobre o karma é o melhor jeito. É a gente meditar sobre o karma e pensando que os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas são consequências das nossas ações e não dos outros, né? Os outros não têm tanto poder assim sobre nós quanto a gente acha que tem. Tudo é uma questão de karma. Nós somos os árbitros e os juízes da nossa vida, das nossas vidas. Então, confessar as ações e se comprometer. Quando há um arrependimento real, uma confissão realmente sincera, há também um comprometimento sincero e não mais repeti-las. E aí a pessoa tentar se transformar no caminho, realizar a alquimia mental, né? O que no budismo a gente chama de Lojong, que é cada vez mais transformar os nossos estados viciados em estados virtuosos e altruístas. A nossa mente egoísta, uma mente altruísta que se volta para beneficiar todos os seres. Também há variações de peso, né, no caso das ações virtuosas. Aqui ele se focou bastante nas não virtuosas, mas também a gente vai ver essa mesma variação no caso de ações virtuosas. Por exemplo, dar o Dharma, doar o Dharma, né? Aqui voltando para Dana, a primeira paramita, doar o Dharma com a intenção de auxiliar os seres sencientes e alcançar o Buddhado é vastamente superior à doação de coisas materiais. Não que doar coisas materiais não seja importante, né? Porque as pessoas têm necessidades materiais também, muita gente passando fome no mundo. Mas quando você doa o Dharma, você também está alimentando a mente dela para vidas futuras. Para que em vidas futuras, para que nessa vida, mas também em vidas futuras, ela continue tendo acesso a esse ensinamento, né? Se ela aceitar essa doação, se ela se interessar, se gostar desse ensinamento, se dedicar minimamente, e para que em vidas futuras ela continue nessa busca, continue buscando o Dharma. Então, às vezes, um mínimo ato, às vezes, de emprestar um livro para alguém pode ter, pode ter gerar uma transformação muito grande, tanto na vida presente da pessoa, quanto nas vidas futuras, né? Aí cabe também a gente pensar sobre a nossa responsabilidade, né? O que é que a gente está doando, como que a gente está doando, para quem que a gente está doando, de que forma que a gente está doando. Então, nós também temos uma responsabilidade aqui em relação ao que a gente está doando para os outros seres e como que a gente pode estar influenciando os outros seres também. Porque por mais que, eu falei, né, nós somos os árbitros e juízes da nossa própria vida, mas sendo eu vazio de existência inerente, estamos todos interligados, as nossas ações em relação a nós mesmos e em relação aos outros também afetam, tem um efeito coletivo, né? Tem todo um efeito no karma coletivo. Sim, também é pensar sobre o porquê, né? Por que a gente está doando um assunto? É porque a gente quer virar o guru daquela pessoa, ou a gente quer alguma coisa em troca, porque realmente há uma intenção genuína de compartilhar algo que, que nos faz bem e nós queremos o bem para aquela pessoa também. É um tema muito extenso na literatura budista, e mesmo no volume 1 do Lam Him, tudo isso aqui é só uma introdução. É só uma introdução do estudo desse tema e que a gente tem que ter muito cuidado quando vai estudá-lo para não cair, às vezes, em percepções, em visões errôneas mesmo, né? De achar que todo karma é inerentemente ruim, que a palavra karma é uma palavra inerentemente negativa, de achar, por exemplo, que é muito fácil a gente ficar adivinhando o nosso karma e o karma alheio, de que é um toma lá da cá simples.
não é uma evolução tão linear assim, são processos cíclicos e que não seguem um 2 mais 2 igual a 4, mas que funcionam num nível que está muito ligado à esfera de Shunyata mesmo, a esfera do vazio, a esfera da interdependência total, das causas e condições que vão surgindo, e como que esses karmas eles vão sempre se reajustando entre uma vida e outra. Então, por isso que é um assunto complexo e que não é tão simples de entender. Algumas ações, realmente, elas são bem... elas são bem instantâneas mesmo. São bem instantâneas. Também já percebi isso, né? Às vezes uma coisa que você fala, aquilo vira uma bola de neve e dias depois você já vê a reação. Então, tem esse aspecto também, tem aspectos do nosso karma que são fáceis da gente observar ao longo da nossa vida. E acho que até coisas, por exemplo, algumas doenças que a gente pode ter, mas que são doenças que às vezes não são exatamente doenças genéticas nem nada, mas que são doenças mais ligadas ao estilo de vida. A gente consegue observar isso uh, ao longo da nossa própria vida, né? O karma ele não nos afeta somente nesse contínuo de várias vidas, mas também na nossa vida tem os karmas que a gente gera que nessa própria vida eles já nos atacam, mas que em vidas futuras também podem continuar nos atacando, porque dependendo de como a gente lida com eles, né, a gente fica nesse jogo de apego, aversão, e a gente acaba se repetindo em outras vidas. A psicologia budista nesse ponto ela é bem cruel da literatura teosófica e outras literaturas, né? Quem lê a literatura espírita, que fala muito de evolução e tal, a gente acha que na próxima vida vai estar melhor, mas às vezes na nossa próxima vida a gente vai estar mais ou menos igual, repetindo os mesmos É, erros, os mesmos padrões comportamentais. É gradual, porque para a gente desfazer esses condicionamentos e se recondicionar de uma forma virtuosa, não é fácil, é um processo que realmente leva muitas vidas e vidas. Porque o nosso contínuo mental, nosso fluxo mental, ele tá tão impregnado de tantas sementes que é muito difícil a gente conseguir removê-las de uma vez por todas e achar que, ah, não, essa aqui já amadureceu nessa vida, então na próxima vai ser tranquilo. Não. Por isso que o budismo dá muita ênfase, né, de que enquanto a gente não desenvolver a meta mesmo, de se libertar do samsara, e aí, claro, no Mahayana, né, se libertar do samsara, mas com volta do Bodhisattva para continuar atuando em prol de todos os seres depois. Mas se a gente não desenvolve essa meta, a gente fica sempre nesse jogo, repetindo nossos padrões. é. E nas cartas dos Mahatmas, um deles diz que a humanidade, o homem, é o que é hoje o que foi há 1 milhão de anos atrás. Então, é muito lenta a coisa, né? É muito lento, a gente não mudou realmente muita coisa da idade antiga, ou melhor, de 1 milhão, né, ainda da pré-história até os nossos tempos atuais. A gente pode ter celular, micro-ondas, etc., mas os dramas humanos continuam o mesmo e, e os kleshas estão aí, continuam os mesmos também. É Bruno? verdade. Bruno? Diga, Alô, boa noite. boa noite. Eu acho que uma das coisas interessantes também de a gente perceber o quanto é difícil de fato esse tal de desenvolvimento e até enquanto não ocorre esse engajamento como você colocou, é a simples dificuldade que a gente tem em coisas como as 10 ações lá que deveríamos evitar, ou observar, que você citou há pouco no texto, a gente tem muita dificuldade em várias delas, e são as coisas mais simples da nossa vida, né? Então, talvez de fato esse engajamento, como você falou, seja essencial, e o contraste coloca que a gente de fato não está ainda nesse nível é exatamente escorregar nessas coisas bem simples, que às vezes a gente fica querendo coisas mais elevadas, mais distantes, mais suntuosas, mas nos simples a gente ainda escorrega. Esse simples é o nosso cotidiano, né? É o nosso cotidiano. Então, por mais que, né, eu espero que ninguém aqui seja um serial killer em relação à ação de matar, mas a maioria das outras ações
E o próprio matar, né, em relação... Alguém deu o exemplo aí das plantas, mas aí é claro que a planta não é a mesma coisa. E aí tem a questão da intenção também, né? Mas a maioria aqui provavelmente bebe leite, come queijo. Vacas morrem para isso. A maioria come ovo. Galinhas, pintinhos sofrem com isso. Então, da mesma forma, a gente pisa no chão, vai pisar em vários insetos. Alguns karmas negativos, eles são quase que... Alguns são quase que inevitáveis, outros são evitáveis, mas às vezes a gente nem pensa, né? Tá tão no automático que nem pensa em evitá-los mesmo. A questão até da tagarelice também, da fofoca. É muito fácil a gente cair na tagarelice, na fofoca. Até porque a gente vive num mundo que não é o mundo de hoje, né? É o mundo desde sempre, que nos estimula muito a desfocar a nossa mente, a perder o foco das coisas que realmente importam e gastar a nossa energia com falas sem sentido. Eu acho que esse é uma das ações não virtuosas que é mais fácil de qualquer um se identificar. Inclusive quem diz que não incorre nela, provavelmente em algum momento da vida incorre nesse tipo de ação não virtuosa. A fala agressiva também. Fala agressiva, em algum momento a gente vai ter algum tipo de fala que vai ser agressiva no momento de irritação. E a própria mentira também, as pequenas mentiras que a gente conta para as pessoas, às vezes para não... Até para não gerar incômodo mesmo, né? As tais diplomacias que a gente faz, mas que são mentiras que a gente está praticando. Então, realmente é o drama humano que tá aí, que é preenchido por essas 10 ações. É tão interessante a história da mentira, mesmo sendo uma mentirinha, é que como é que a gente pode ver as coisas como realmente são, chegar ao âmago, se a gente ainda mente? Sim. É impossível, ao meu ver. Sim. Então, ser verdadeiro nesse aspecto, para mim, seria um passo ou uma condição de se fazer esse caminho para se chegar a ver as coisas como realmente são. Uhum. Aproximar-se da verdade. Sim. Porque a mente se acostuma com essa verdade dessas pequenas mentiras, então fica difícil transitar numa coisa mais pura, numa coisa... Sim, sim. Né? Por isso que a gente tem que meditar.